Olá, querido aluno, querida aluna. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso curso de Português como Segunda Língua para Surdos. Eu sou o professor Arthur Moraes da Costa e junto com você nós vamos caminhar nessa jornada rumo ao aperfeiçoamento profissional. Nesta aula, estaremos falando sobre o panorama histórico da educação de surdos no Brasil e no mundo. Bem, o conteúdo da nossa aula é a trajetória histórica da educação de surdos no Brasil e no mundo, marcos linguísticos das línguas de sinais e da Libras e marcos legislativos da educação de surdos. Nosso objetivo é relacionar a história da educação de surdos às principais práticas pedagógicas da atualidade. Bem, querido aluno, para nós falarmos sobre esse panorama histórico, faremos aí um olhar panorâmico através do tempo. E aí vamos começar na Antiguidade, de 4000 a 476 da Era Cristã. Vamos passar sobre os paradigmas da Idade Média. Iremos falar também dos paradigmas a respeito da pessoa surda, da pessoa com deficiência na Idade Moderna e os paradigmas a respeito das pessoas com deficiência na Idade Contemporânea, que vai de 1789 até os nossos dias. Quando nós pensamos em fazer um panorama histórico dos paradigmas a respeito da pessoa com deficiência, nós pensamos a partir de que estrutura, de que conceito. E para esclarecer isso, eu trago as palavras de Kandal, que diz o seguinte: as diferenças devem ser vistas como constitutivas da democracia e, portanto, devem ser capazes de construir relações novas, verdadeiramente igualitárias, entre os diferentes grupos socioculturais, o que supõe, ou pressupõe, né, empoderar aquele que historicamente estava considerado como inferior. Então, o nosso olhar histórico é exatamente para esse sentido, entendermos de que maneira essa pessoa com deficiência, considerada até então inferior, pode vir para o centro das nossas discussões e para o centro do aprendizado. Bem, querido e querida, na antiguidade, quando nós fazemos um olhar panorâmico aí do ano 4000 a.C. até 476 depois de Cristo, o paradigma que regia as relações sociais com a pessoa com deficiência era um paradigma da eliminação, da destruição, da eliminação, da invisibilização da pessoa com deficiência. Essas pessoas eram consideradas seres inferiores, porque não podiam responder economicamente, socialmente às demandas que a sociedade exigia. Escravos, e muitas das vezes, escravos das famílias ricas. Então, aquele que possuía uma deficiência, ele era ou destruído, invisibilizado, ou escravo das famílias abastadas. Castigados e culpados. Então, havia uma verdade coletiva, uma percepção coletiva de que as pessoas com deficiência, de alguma forma, estavam pagando por algum erro que cometeram. Então, elas eram castigadas e, por isso, estavam ali carregando esse estigma da culpa. E, por isso, ou eram olhadas com pena ou estereotipadas. Esse estereótipo era uma forma de se relacionar e entender, olha, a pessoa que não fala, que é muda, que é surda, então ela deve estar em trevas, ela deve ser triste, ela deve estar sofrendo. Então, alguma forma de estereotipar, de rotular essa pessoa com deficiência aí no período da antiguidade. E é claro, como consequência final, não eram educáveis de nenhuma forma. Avançando o nosso olhar histórico panorâmico, na Idade Média, de 476 até 1453, a gente percebe que o paradigma da inferioridade, da exploração, né, trabalhar como escravo nas famílias abastadas, continua. Culpa, castigo, pena, estereótipo.
não educáveis até um certo ponto. Na Idade Média, nós já percebemos registros falando sobre pessoas com deficiência que se tornam educáveis com o objetivo de serem, de assinarem contratos, de receberem heranças. Então, as pessoas com deficiência de famílias abastadas tinham acesso à educação, educação com um objetivo. O paradigma da exclusão continuava, mas aí a gente vê um novo viés, que é o viés do resgate espiritual. A pessoa com deficiência começa a ser vista, a ser tratada como alguém que merece ser resgatada, que merece ser trazida para a luz. Então, a eliminação ainda ocorre por meio da morte, das fogueiras, porém, há o perfil religioso, o caráter religioso que até de forma dúbia, né? Se por um lado condena e joga para o desterro, por outro lado resgata e traz para a luz. Então a gente começa a ver uma mudança no paradigma. Mais à frente, quando nós percebemos que na Idade Média já existe o viés da educação, surge para nós dois grandes expoentes da educação de surdos especificamente. O primeiro grande expoente é Pedro Ponce de León, um espanhol que responde por ser alguém da religião e se preocupa em educar a pessoa surda. Ele então funda a escola e é considerado o primeiro professor de surdos. Pedro Ponce de León, ele funda essa escola para surdos, filhos dos nobres, dos ricos, como eu havia dito, né, anteriormente. Essa educação dos surdos, ela tem esse perfil religioso, mas inicialmente para aqueles filhos dos nobres. E Pedro Ponce de León, além de fundar essa escola para os filhos dos nobres, ele começa a ter a prática da oralização, mas usando o alfabeto manual. Alguns autores referendam Pedro Ponce de León como criador do alfabeto manual, mas isso não tem fundamento específico, visto que outros professores em outras regiões se utilizava também a comunicação manual. Então, Pedro Ponce de León é a primeira grande figura que na Idade Média surge como alguém educando os surdos. Quando nós avançamos, também vamos encontrar outros expoentes. Juan Pablo Bonet, que foi aquele que publicou o primeiro livro dirigido para surdos, para a educação de surdos. O livro dele era voltado em como educar, como eram chamados os mudos, né? Como educar a falar, como ensinar a falar os mudos. Uma outra figura, um expoente importante que surge já na Idade Moderna, não mais agora no período da Idade Média, é Charles Michel Dieulep. Dieulep é considerado o pai da educação pública para surdos. Ele, representando a escola francesa, que aceitava a língua de sinais, que aceitava o uso do alfabeto manual, é esse representante histórico. Dieulep, por isso, é considerado o pai da educação pública de surdos. Na época de Dieulep, a Europa estava dividida em duas grandes vertentes na educação dos surdos. A primeira grande vertente era o oralismo puro, encabeçado por Samuel Heinrich, na Alemanha. E na França, Charles Dieulep é esse grande representante que aceita o uso do alfabeto bimanual e que aceita a língua de sinais como parte da educação dos surdos. Mas, em 1880, acontece um congresso na Itália, chamado Congresso de Milão, conhecido por todos da área da educação como um congresso que define o oralismo como a única via de ensino para os surdos e bane de uma vez por todas as línguas de sinais do circuito oficial da educação. Então, o Congresso de Milão toma decisões muito destrutivas em relação ao uso das línguas de sinais e toma decisões voltadas para a imposição do oralismo de forma ferrenha. Até então, havia essa dualidade, mas em Milão o oralismo é escolhido como única via de educação do surdo. E
muitos relatos chegam, né, na literatura que mostram a violência emocional, a violência social que foi imposta sobre os surdos para que eles falassem, para que eles aprendessem a falar. Porque entre as decisões de Milão, uma delas era que o uso de sinais atrapalhava a fala, atrapalhava a aquisição da língua oral. Então ela devia ser banida. E relatos de surdos que tinham que sentar em cima da mão, surdos que iam para as escolas e as salas de aulas tinham aqueles cartazes de gorila, como que o professor dizendo que quem faz sinais é comparado a um gorila, e tantas outras violências linguísticas e sociais que os surdos sofreram. Então, o oralismo se impôs como única via de educação para os surdos durante mais de um século. E isso a gente tem consequências até os dias de hoje. A opção oralista para a educação de surdos teve êxito, entre aspas, principalmente entre os surdos pós-linguísticos. Quem são os surdos pós-linguísticos? Aqueles que perderam a audição depois de adquirirem a língua oral. Então, para esses surdos, serem oralizados ou manterem a oralização era benéfico ou traria algum tipo de vantagem. Mas para os surdos pré-linguísticos, que perderam a audição, nasceram surdos e não adquiriram a fala, a língua oral, o oralismo era sofrível e artificial. No final da década de 50, entrando para a década de 60, a sociedade passa por um desenvolvimento tecnológico muito grande. E essa tecnologia começa a ser implantada para a amplificação dos aparelhos sonoros, por exemplo. Os surdos começam a ter mais recursos tecnológicos para a amplificação dos sons. E a oralização começa a ser discutida. Esse oralismo que já vem de uma decadência começa a ser discutido. Esse desenvolvimento tecnológico permite a entrada de novos métodos de educação para surdos. E dentro desses novos métodos, a soletração, a sinalização começa a ganhar espaço oficial, porque as línguas de sinais elas existiam nos guetos, fora dos muros das escolas. De qualquer forma, as línguas de sinais continuavam existindo. Agora elas passam a ser olhadas, nesse período de desenvolvimento tecnológico, aceitas. E uma das metodologias que é muito conhecida é a chamada comunicação total. Alguns chamam de filosofia, abordagem. A comunicação total permite a entrada de outras metodologias, de outras práticas que não seja exclusivamente oralista. Aceitava a sinalização, o uso do alfabeto bimanual, ainda que artificialmente, aceitava a língua de sinais, criando sinais artificiais, vírgula, acentos, palavras que permitissem sinalização, né, que permitisse que os surdos pudessem adquirir a oralização. A comunicação total é, por muitas vezes, reconhecida como um caminho do meio para o bilinguismo. Algumas experiências da comunicação total começam a ser também questionadas. Por exemplo, os surdos aprendiam pela comunicação total a digitar as palavras, digitar a vírgula, o acento, mas quando eles estavam sozinhos na sua prática natural de comunicação, essa metodologia da comunicação total ficava escondida, ninguém utilizava. Então, o que as pesquisas mostram na Suécia, Dinamarca, mostram que a comunicação total, essa metodologia, ela também era artificial e não era utilizada pelos surdos em situação de fala natural. Paralelamente a esse desenvolvimento tecnológico, começa a surgir o conceito da educação para todos. O conceito da educação para todos, ele surge a partir do momento em que a tecnologia avança e novas possibilidades de ensino surgem para o surdo. Então, a ideia de inclusão começa a tomar corpo junto com esse desenvolvimento tecnológico. A educação para todos é uma demanda mundial
que toma corpo a cada dia mais. E os surdos se tornam alvo desse conceito, porque até então a educação de surdos era integralista, eles estavam escondidos em escolas especiais, em espaços específicos e não estavam envolvidos na sociedade. O conceito de integração era a pessoa com deficiência se preparava para estar na sociedade. E agora, com o novo conceito de educação para todos, é a sociedade que se prepara para receber a pessoa com deficiência. É a sociedade que faz cursos, é a estrutura arquitetônica que muda, é a rampa, são as barreiras atitudinais, as barreiras linguísticas que precisam ser quebradas para que a pessoa com deficiência entre no mercado e possa desfrutar da sua cidadania de forma integral. Então, o paradigma da integração é alterado para o paradigma da inclusão. Dentre esses marcos legislativos, quero destacar aqui a Declaração de Salamanca, que foi produzida na Conferência Mundial em Educação Especial, de 7 a 10 de junho de 1994. Com a representação de mais de 80 governos e 25 organizações internacionais, a Declaração de Salamanca definiu a educação para todos como uma demanda urgente da nossa sociedade. Isso vai impactar diretamente na educação de surdos, porque agora os surdos não estão mais, a partir de Salamanca, os surdos não precisam ficar mais nas escolas especiais, mas eles podem ir para todas as escolas e são as escolas que devem estar preparadas para receber a pessoa com surdez. Quando pensamos em inclusão para a pessoa surda, nós temos que ter um olhar diferenciado. Porque para os surdos não basta ser incluídos, eles não querem ser incluídos como iguais. Primeiramente, as demandas dos surdos em relação à inclusão inclui a diferença do olhar clínico para o olhar antropológico. Outra demanda dos surdos dentro da inclusão é que eles não querem ser iguais aos outros. Eles não querem ser incluídos para serem iguais. Eles querem ser incluídos para serem diferentes e respeitados na sua diferença. Então, nesse sentido, que para o surdo ser incluído, ele pensa, bem, eu quero ser incluído, mas eu quero trazer a minha língua junto. Eu quero, e com a língua, todas as demandas sociais, culturais, tecnológicas, né? Tudo que representa a minha cultura e a minha língua, eu quero trazer para a inclusão. Bem, vimos a integração, vimos a inclusão panoramicamente e olhamos a mudança de paradigma a partir dos anos 90. Nos anos 90, há uma grande demanda, uma grande luta da comunidade surda nos movimentos mundiais e nacionais, em congressos e eventos, buscando o direito linguístico do surdo. Então, nós vamos encontrar, a partir dos anos 90, a discussão do tópico bilinguismo. Então surge o conceito, a discussão, né, o debate sobre bilinguismo, língua de sinais separada da língua portuguesa. Uma educação bilíngue que respeite a língua de sinais, que traga a língua de sinais como primeira língua dos surdos, como língua de aquisição, como língua de conhecimento, de contato com o mundo, de conhecimento dos valores. E aí, então, a língua portuguesa venha como segunda língua, como língua secundária, né, como língua que vem representando o outro grupo. Então, aí, e é claro, essas demandas sociais avançaram cada vez mais. Nós podemos apontar, por exemplo, no campo político, da legislação, a lei que reconheceu como meio legal a língua brasileira de sinais, conhecida a Lei 10.436 de 2002, que reconhece como meio legal de comunicação a língua brasileira de sinais. E também a lei que reconhece a profissão do tradutor-intérprete, um profissional que atua para a intermediação da comunidade surda com a comunidade não surda. Então, dois grandes marcos linguísticos que fazem grande diferença para a inclusão linguística dos surdos na sociedade.
A última grande demanda da comunidade surda, recentemente conquistada, é a língua brasileira de sinais entrando na LDB. Então, como obrigação de ter Libras na LDB para o ensino fundamental. Então, cada vez mais, a separação do status linguístico de Libras e língua portuguesa se acentua. Podemos ver todas as consequências no campo educacional, no campo social, no campo da cultura, a língua brasileira de sinais entrando em vários outros espaços que antigamente a gente nem imaginava que era possível, não apenas no campo da educação, não apenas no intérprete educacional, mas um intérprete em todas as estruturas, em todos os lugares em que a sociedade está funcionando, está participando. Dessa maneira, querido aluno, querida aluna, nós terminamos por aqui essa visão panorâmica da educação dos surdos no mundo e no Brasil, e esperamos você aí na próxima aula. Um grande abraço e até lá!